Oi! Pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre essa belezinha aqui, escrita por um autor nacional chamado Alexandre Calari. Para quem não conhece o Alexandre, ele é editor do canal Pipoca e Nanquim, que é meu canal favoritíssimo sobre quadrinho e também editora favorita para quadrinhos. Esse livro aqui foi o primeiro livro não quadrinho que foi lançado. Foi o primeiro livro lançado não quadrinho junto de Gastaria Tudo com Pizza, de Pedro Duarte. Vai ter vídeo sobre ele no canal, tá? Sobre o que fala esse livro aqui, A Floresta das Árvores Retorcidas. Pessoal, esse livro aqui vai contar a história do Adam. E após um divórcio, ele decide que ele quer dar uma explanada. Quer se conhecer melhor, entendeu? Jovens assim de 18 anos que querem ir pra Europa pra se encontrar. Então, esse é o Adam. Só que, galera, ele não podia ter se mais, né? Do que ele se... Tô fazendo isso por quê? Porque às vezes pode ter uma criança aí do lado da tela, sacanagem. Gente, ele não podia ter se fudido mais, entendeu? No momento que ele chegou lá, ele percebe que a cidadezinha, cara, é assim, ela é muito macabra, ela é muito pequenininha, são muitas poucas pessoas, todo mundo se conhece, todo mundo sabe os segredos de todo mundo. E algumas coisas estranhas começam a acontecer com ele. Primeiramente, assim, que o apartamento dele é um cocô, mano. É um cocô. Na hora que ele chega lá, ele já percebe que provavelmente passaram a perna nele. Porque não tinha como ser tão ruim o lugar que ele alugou, sabe? Mas ele tava no objetivo, né? De começar uma vida nova, né? De ter uma moradia nova. Então ele fala, cara, eu vou dar uma organizada nisso aqui. Eu vou deixar tudo trincando, a minha vida vai mudar. Enquanto isso, vão surgindo alguns personagens que vão ficando, né? Durante a história, como por exemplo o porteiro, que apesar de ser um pouco chato, assim, eu fui aprendendo a gostar dele ao decorrer da história. Cada capítulo desse livro aqui vai contando, tipo, uma coisa escabrosa, assim, tipo, uma pior do que a outra, cara. Inclusive, isso me ajudou muito a ler, porque quando eu terminava um capítulo, eu ficava tipo assim, cara, não tem como piorar. Só que aí eu lembrava que a dinâmica desse livro é ir piorando até o final. Então tinha alguns capítulos que eu só pensava assim, cara, se ele não morrer, sei lá, não vai fazer sentido. Inclusive a gente vai falar sobre isso depois. Mas basicamente ele vai vivendo essa aventura, né, dentro dessa cidade, tentando descobrir por que as coisas são daquele jeito, tentando descobrir os segredos daquela cidade, por que as pessoas não conversam com ele sobre algumas coisas estranhas que ele gostaria tanto de saber. E cara, logo no primeiro capítulo você já vai ter uma ideia boa do que esse livro vai te proporcionar. Não teve nenhuma cena que eu fiquei assim, com muito medo, assim, tipo de arrepiar os cabelos. Mas eu dou com certeza absoluta pra esse livro a cena mais nojenta que eu já li na minha vida. Gente, vocês não estão entendendo o que eu tô falando, cara. É a coisa mais cebosa e suja que eu já li em toda a minha existência de 25 anos, cara. O que, tratando de um livro de terror, é um ponto positivo. Ao decorrer do próximo capítulo, do segundo capítulo, né, quero dizer, as coisas começam a piorar, chegando num nível, assim, cara, catastrófico. Você vai ver muito monstro aqui, muito monstro inspirado, né, na mitologia Lovecraftiana. A capa até já tem essa pegada, né, meio Lovecraft, assim, de umas coisas, assim, e tal. Rola muita magia, rola ritual aqui, rola monstro, rola mitologia. Tem mortes, menos do que eu gostaria. Deveria ter tido mais. E galera, pra não ficar aqui só falando coisas extremamente positivas, apesar de eu ter gostado do livro, inclusive eu indicar ele pra vocês, até porque pra vocês verem como que eu gostei, esse livro aqui vai ser um que eu vou dar de presente, porque esse aqui é o meu. Então, cara, se eu vou dar de presente, obviamente é porque eu gostei. Mas, pessoal, eu queria fazer uma criticazinha, cara. E até me dói fazer, porque, cara, eu sou muito fã do Alexandre, mas eu acho que, por ser fã dele mesmo, que eu vou dar esse feedback pra vocês, que vão ler esse livrinho aqui. Eu sempre gostei muito de história de terror, mas tem uma coisa em história de terror que sempre me incomodou, e tem disso aqui. Cara, normalmente em história de terror, sempre acontecem coisas, assim, inacreditáveis. Coisas que quando a gente pensa que vai acontecer com a gente pensa que de duas uma. Ou a gente vai surtar psicologicamente, ou a gente vai morrer. E a gente meio que fica esperando que isso aconteça com eles também, sabe? Mas a real é que quase nunca acontece. E isso é um pouco frustrante. Gente, tem hora aqui que acontecem umas coisas tão surreais que eu fico, cara, ele tem que morrer. Tipo, pessoas têm que morrer, sabe?
Porque não tem como sair disso aqui. Cara, a gente vê, principalmente em livros de terror, que o autor, ele às vezes força um pouco a barra para que todo mundo consiga, né, realizar os seus objetivos e solucionar os mistérios e salvar o planeta e fazer tudo acontecer. E tem disso aqui. Eu continuo recomendando fortemente o livro, mas eu quero sempre que eu vá trazer algum review pra vocês, eu seja bem sincero, assim, sobre alguns pontos que eu não posso não ter gostado. E esse foi um deles. Você vai percebendo que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Porra, mano, essa moto passando. Que as coisas vão ficando mais difíceis, mas as coisas sempre vão se desenvolvendo e coisas acontecem, assim, de forma muito sobrenatural para que forma sobrenatural, assim, tanto para a solução quanto para o problema. E isso eu não curto muito, mas é uma opinião minha mesmo. Se você gostou, tipo, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha, comenta. Inclusive eu quero deixar um agradecimento especial. Cara, eu falei agora, esqueci de anotar o nome, mas houveram 2 pessoas que comentaram nos meus vídeos anteriores e eu amei. Foi uma super motivação para estar gravando esse daqui. Então, muito obrigado. Vocês me inspiram a continuar. Vejo vocês numa próxima e obrigado por ter assistido até aqui.